Bom dia, galerinha, tudo bem? Como que vocês estão? Então, hoje é a videoaula de vocês tem conteúdo, explicação e depois tem atividade. Assim que vocês concluírem as atividades, vocês devem estar me enviando para que eu possa computar a participação de vocês. E não esqueçam de deixar um like lá no nosso YouTube para contar a presença de vocês também, tá bom? Beijos, meus amores, estou morrendo de saudade. Olá, pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Então, essa semana nós vamos trabalhar sobre potenciação de números naturais. O que vocês entendem por potenciação? O que vocês lembram sobre essa palavra? Lembram que a prof já explicou para vocês que quando nós nos referimos à potenciação, nós estamos falando sobre a potência, o expoente que nós temos, certo? Então, aqui, números naturais são todos os números positivos que nós conhecemos, né? 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente, inclusive o zero. Então, os novos, vocês sabem que nossos números são infinitos. Então, vamos em frente e conhecer um pouquinho mais sobre isso, sobre esse assunto que a gente vai trabalhar essa semana, né? Então, primeiramente, nós temos aqui como representar matematicamente o número de casas de um tabuleiro de xadrez. Então, para saber quantas casas tem aqui, eu não preciso contar todas elas aqui. É bem simples, eu vou contar na horizontal e vou contar na vertical. Então, eu vou contar aqui, vai fazer assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, tem 8 quadradinhos na horizontal, 4 quadradinhos na vertical. Então, como que nós vamos fazer isso? Então, nós vamos escrever 8 vezes 8. Então, 8 vezes 8, 64. Como que eu vou representar isso numa potência? Então, quando eu falo de potência, eu vou escrever o quê? O 8, que é o número que eu escrevi aqui, porque eles são iguais. Então, eu vou escrever 8. Quantas vezes ele apareceu? 2. Então, a potenciação é 8 ao quadrado. Então, quando eu cito a palavra potenciação, eu estou me referindo a isso aqui, ó. 8 ao quadrado, que é a mesma coisa que eu tenho escrito aqui, ó. 8 vezes 8, que é igual a 64. Então, quando eu falo em potenciação, representar matematicamente, se eu pedisse para vocês de duas formas diferentes, vocês teriam 8 vezes 8, 64, 8 ao quadrado, porque eu estou representando de formas diferentes. Alguma dúvida, pessoal? Pergunta lá, vamos em frente. Elementos das potências. O que são isso? Os elementos, então, aqui eu tenho essa operação. 5 ao quadrado igual a 5 vezes 5, igual a 25. O que acontece aqui, pessoal? Aqui nos elementos da minha potenciação, das minhas potências, quais são eles? O primeiro elemento é a minha base, né? Por que base? Porque é o elemento que eu vou repetir aqui, certo? Só deixa eu trocar de cor de caneta, aí eu tenho aqui o 2, que eu vou chamá-lo de expoente. Então, esse aqui é o meu expoente. Aí, eu tenho a base, eu tenho o expoente e eu tenho os fatores. Quantos fatores eu tenho aqui? 2 fatores. Por que são chamados de fatores? Porque esse 2 aqui, que é o expoente, indica quantas vezes eu vou repetir a minha base. Então, eu repeti 2 vezes, eu vou chamar de fatores, porque eu vou efetuar uma multiplicação. E aí, eu tenho lá no finalzinho o 25. Quem é o 25? O 25 é a potência, né? É a minha potência, né? Ou o resultado. Como vocês preferirem, certo? Aqui fica a critério de vocês, usar a potência ou usar como resultado, certo?
Então, esses são os elementos básicos das minhas potências. Então, eu tenho que conhecer isso, eu tenho que conhecer a base e tenho que conhecer o expoente. Se eu sei quem é a base e quem é o expoente, eu nunca vou errar nenhuma das minhas multiplicações, certo? Então, vamos dar um passo à frente. Quadrado de um número. Então, o quadrado de um número quer dizer o quê? Essa palavrinha aqui, o que que indica para vocês? Vocês sabem qual número ela está representando? Ela representa o número 2. Então, se ela está representando o número 2, quer dizer o quê? Que quando nós efetuamos uma multiplicação, o número que estamos indicando no expoente, o número que indica o expoente, né? Está lá no expoente, é a quantidade de vezes que eu devo multiplicar a base. Então, quadrado de um número. Então, o expoente que vai aparecer é 2. Então, por exemplo, se eu tenho 5 ao quadrado, que é o que a gente fez antes ali, eu vou fazer 5 vezes 5, que é igual a 25. E se eu pedisse, colocasse aqui para vocês 3 ao quadrado, o que que vai acontecer? 3 vezes 3, igual a 9. Se eu tenho lá 7 ao quadrado, eu vou fazer 7 vezes 7. 7 vezes 7, 49. E assim sucessivamente. Quadrado, porque eu vou representar posso representar geometricamente um quadrado. Então, quando eu falo de quadrado, lembrem da figura quadrada, mas também relacionem ela ao número 2, tá? Dúvidas, pessoal, questionem lá. Vamos em frente. Cubo de um número. O que que vocês entendem por cubo? Que número representa para vocês o cubo? Vocês sabem? Cubo, eu estou falando do número 3. Então, quando nós falamos de cubo, nós estamos indicando o expoente que vai repetir a base. Então, é a quantidade de vezes que nós vamos repetir essa base. Então, aqui, nós estamos usando a palavra cubo, que é o 3. Então, sempre que vocês ouvirem a palavra cubo, relacionem ao número 3. Então, o que que é o cubo, né? É o expoente que eu vou usar aqui. Então, vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, se eu tenho lá 3 ao cubo, eu tenho a base e tenho o expoente igual. Então, o expoente é 3. Quantas vezes eu vou repetir a base? 3. 1, 2, 3. Como que eu vou resolver? 3 vezes 3, 9 vezes 3. 9 vezes 3, 27. Então, isso aqui acontece o quê? Acontece a multiplicação. Então, eu repeti a base e efetuei a multiplicação para chegar no resultado. É como se eu tivesse 5 ao cubo. Então, lá no 5 ao quadrado, eu simplesmente fiz 5 vezes 5 e resolvi, pronto. Só que aqui, o expoente é 13, então eu tenho que repetir o 5 mais uma vez. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, eu vou ter 125. Então, essa é a diferença, pessoal. E qual desenho que eu vou relacionar ao cubo? Eu vou desenhar... Ali ficou feio. Vamos tentar melhor. Eu vou desenhar um cubo. Lembrem do dado, ó. O meu não tá tão bonitinho, mas vocês vão conseguir entender. Lembrem do dado, ó. Um cubo. Quantos lados eu vou usar? 1, 1, 1. Eu uso 3 medidas, comprimento, largura e altura. É a mesma coisa aqui, ó. Eu uso comprimento e eu uso altura. Eu uso 2 medidas no quadrado, por isso o expoente 2. Aqui, o expoente 3, porque eu uso 3 medidas dessa figura geométrica. 1, 2, 3. Comprimento, largura, altura. Então, por isso que o expoente é
3. Aqui nas observações importantes sobre a potenciação, pessoal, nós temos que ter um certo cuidado, porque assim, o que acontece nesse caso? Nós temos que olhar o expoente. Então, nesse caso aqui, ó, nesse primeiro caso, o expoente é 1. Então, todo número elevado ao expoente 1, toda base, qualquer que seja a sua base, a resposta sempre vai ser a própria base. Então, se eu tenho lá 5 elevado na 1, o expoente indica quantas vezes eu vou repetir a base. Eu vou repetir uma vez. Então, a minha resposta é 5. Se eu tenho 8 elevado na 1, a minha resposta é 8. Se eu tenho 200 elevado na 1, a minha resposta é 200. Então, a minha resposta sempre vai ser a própria base que eu tenho, certo? Qualquer coisa, chama lá. Quando nós temos uma base, mas o expoente dessa base é 0, a resposta sempre será 1. Por quê? Porque eu não tenho como resolver, eu não tenho como repetir aquela quantidade de vezes o número. Então, imaginem uma folha de papel ofício e vocês não fazem nenhuma dobra. Ela foi repartida em alguma parte? Não. Em quantas partes essa folha está repartida? Uma, porque eu não efetuei dobra nenhuma. Então, quando eu não efetuo dobras em uma folha de papel ofício, quer dizer que ela é uma unidade. É a mesma coisa um bolo. Se a mãe fez um bolo e vocês vão comer aquele bolo, tirar pedaços, você está fracionando, você está repartindo, você está dividindo. Mas quando eu tenho o bolo inteiro, imaginem lá aquele bolo dá para ser dividido em 10 pedaços e você não dividiu ele em nenhum até agora. Não fez nenhum corte. O expoente é 0. Em quantos pedaços o bolo está dividido? 1. É essa a observação que vocês têm que ter cuidado aqui. Então, se eu tenho lá o expoente 7 e a base 7 e o expoente 0, a minha resposta é 1. Se eu tenho o número 20.000, tá? E o expoente é 0, a minha resposta é 1. Ou seja, qualquer número elevado a 0, a minha resposta vai ser 1. Qualquer número. Aqui na base 10, pessoal, eu amo essa parte porque ela é muito fácil de trabalhar. Então, aqui na base 10, o que vai acontecer? Então, com qualquer expoente que eu tenha aqui, nós colocamos o número 1 e depois a quantidade de zeros referente ao expoente. O que a prof quer dizer com isso? Eu quero mostrar o seguinte. Então, a minha base é 10, certo? O meu expoente é 2. Então, eu vou colocar o número 1. Qual o expoente que eu tenho aqui? 2. Então, a quantidade de zeros que eu vou escrever aqui é 2. 1, 2. Se eu tenho a base 10 e o expoente 5, eu vou colocar o número 1 e depois dele eu vou escrever 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Então, esse expoente indica a quantidade de zeros que eu coloco aqui. É muito simples. Então, se eu tivesse uma outra situação, por exemplo, 510 mil. Eu tenho 510 mil, porém, eu vou usar a base 10 agora. Então, eu vou escrever o número 51 vezes 10 e vou contar o quê? Quantos zeros eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4. O expoente do 10 é 4. Então, quando eu estou me referindo a essa situação, eu vou pegar o número que eu tenho aqui e vou escrevê-lo embaixo. Vou efetuar a multiplicação e colocar a base que nós estamos trabalhando nesse caso, que é a base 10. E conto a quantidade de zeros que eu tenho aqui. Nesse caso, eu tenho 1, 2, 3, 4 zeros, que foi o expoente que eu usei aqui. Então, para transformar um número numa base 10, ele é muito simples. Então, é essa a operação, essa é a resolução que eu devo fazer, certo, pessoal?
Questionamentos, por favor, enviem, perguntem, pode ser lá no privado da prof que eu explico para vocês. Agora vocês vão fazer os exercícios do 1 ao 16 na página 87 e 88. Tenham cuidado, porque vocês vão usar esses conceitos que a prof explicou aqui para vocês. Se ficar alguma atividade com dúvida, que vocês não tenham entendido como resolver, manda mensagem lá no privado da prof, que a prof vai respondendo vocês, tá bom? Beijos, meus amores. Até a próxima aula. Se cuidem, fiquem em casa, bons estudos, boa semana de aula para vocês. E, por favor, não saiam de casa, cuidado, para que a gente tenha um retorno breve, certo? Beijos, até mais.